A questão é, o governo Lula, que tanto atacava o Campos Neto, agora tá querendo curtir os frutos de uma economia controlada? Tá controlado porque o cara tá mantendo a taxa de juros lá em cima. Me mostra qual reforma... Sorte, né? Sorte. O Lula é cheio de sorte. Me mostra qual reforma o governo Lula fez pra melhorar a economia. O governo Lula tá tendo que lidar com o bolsonarista, com o resto dos bolsonaristas que estão lá. Por causa dele. Pera aí. Você tá dizendo que a economia melhorou no governo Lula. Sim. Mas você não é capaz de me citar uma reforma. Se ele não fez reforma, é porque a economia não melhorou por causa dele. Ela melhorou por outras consequências. Pra economia ter melhorado por conta do Lula, você acha que não aumentar... tomado alguma medida de fato. Você não apresentou nenhuma medida de fato. A medida de fato é... Se ele aumentou o auxílio, que agora é Bolsa Família novamente, ele deu mais poder econômico pro pobre voltar a consumir. Então você acha que a economia ela tá melhorando porque o Lula gastou mais? Exatamente, porque ele não é que ele... Ô, Pavanato, quando você fala de gastar, calma aí, gera inflação. Quando você fala em gastar, Pavanato, quando você fala em gastar nesses programas sociais que o Lula faz pra melhorar a vida da população mais pobre, não é um gasto, Pavanato. É um investimento na vida das pessoas, é melhorando. Você põe como gasto. O pobre é uma dívida. Ah lá, tá dando dinheiro. É assim que você pensa? Então, é gasto? Você acha que é um gasto? Então o Lula é um cara Você acha que é um gasto? Então o Lula é um cara que então quer dizer que salvar as pessoas da miséria é um gasto? Que cortou privilégios. O Lula é um cara que cortou privilégios? Não, cara. Mas eu não tô falando de cortar, Pavanato. Eu tô falando... a favor de programa social. Não é à toa que o Bolsonaro foi o presidente que mais ampliou esses programas. Nunca na história. Se o Lula defendesse tantos pobres, por que não entregou título de propriedade? Porque foi o governo Bolsonaro que fez. Porque dava salário, dava auxílio, Bolsa Família de fome para as pessoas. Só foi aumentar agora porque o Bolsonaro aumentou primeiro. Porque viu que para concorrer com a popularidade do Bolsonaro precisaria aumentar. O cara que mais fez políticas sociais que eu já conheci em todos os tempos, fez por causa do Bolsonaro agora. O Bolsonaro foi o cara que mais fez. O Bolsonaro foi o cara que mais fez. Você tava na França quando o Bolsonaro tava aqui. Fala a verdade, você não tava no Brasil, não. Você tava na França, né? Quer que eu procure as notícias? Você tava na onde? Quem aumentou o auxílio no Brasil? Você tava na onde? Brasil, cara? Você tava na onde? Quem entregou o título de propriedade? Você tava na onde? O Pavanato. Mesmo com pandemia, a economia cresceu no governo Bolsonaro. Deixa eu falar. A economia cresceu no governo Bolsonaro. Deixa eu falar uma coisa pra você, presta bem atenção. O governo Lula foi o governo que fez mais assistências sociais, que mais fez o pobre ter a dignidade. O governo Lula foi o governo onde mais aconteceu corrupção. O governo Bolsonaro não se reelegeu porque foi um desastre. O governo Bolsonaro não se elegeu porque é um desastre. Essa narrativa que você vende, outra coisa são os fatos. Tudo pra você é narrativa. Nunca as pessoas perderam. Eu vi a aquisição do pobre aumentar no governo Lula. Eu vi. E o governo Dilma não tem nada a ver com o Lula. Eu vi. No governo Dilma também tava, não tava nessas coisas que você fala, não. Ah, sim. Não tava, não. Não tava. Foi o maior perca de compra. Não, ele tá falando que o governo Dilma não tava de boa, gente. É isso que ele tá dizendo. No governo Dilma, nunca antes na história, o brasileiro tinha perdido tanto poder de compra. Nunca. Tinha pandemia? Não. Tinha em algum canto do país guerra? Umas pequenininhas ali, mas que não afetavam diretamente o Brasil. Governo Bolsonaro. Você teve pandemia global, guerra na Rússia, na Ucrânia, uma guerra terrível. No governo Dilma, você teve uma das maiores crises econômicas da história mesmo, com o mundo em normalidade. No governo Bolsonaro, o Brasil continuou crescendo. Olha só! E você me diz que os governos petistas são melhores que o governo Bolsonaro. Claro que é. Não importam os fatos pra você, o que importa é o que você acha. Pra mim não importa o que eu acho, pra mim o que importa são os fatos. Essa é a diferença entre mim e você. Não é o que eu acho. Essa é a diferença entre mim e você. Não é o que eu acho, é a realidade. Que realidade? Você não cita fatos, você só cita narrativa, cara. E eu não tô aqui contra. Então você acha que é coincidência? O Bolsonaro, presta bem atenção. O Lula teve o primeiro mandato, teve o segundo, elegeu a Dilma, voltou para um terceiro mandato, nunca nenhum presidente teve um terceiro mandato na história. Você acha que isso é uma coincidência? Vargas. Você acha que é uma coincidência? Você acha que isso é uma coincidência, Pavanato? Você acha que isso é sorte?
O que, que você acha? Eu acho que E o isso que é que populismo. explica isso? Eu acho que isso é narrativa. Você acha que só a narrativa resolve? Você acha Eu acho que é trabalho da imprensa. Então você É acha, isso. então você acha que o pobre, É, ele não enxerga a sua própria vida? Você é a prova de que a Eu sou a consegue prova, enganar eu muita sou, gente. eu sou a prova de que quando eu vivia antes do governo Lula, nos anos 90, era uma coisa, em 2000 foi outra. Essa é a prova real que eu E a tenho. crise que foi Essa é a prova. disso? E a crise? O Brasil não E o se brasileiro que tá pagando dívida até hoje? Porque o Lula estimulou o crédito de forma artificial, endividou o brasileiro. E aí? Não. E aí? O Brasil... Tem brasileiro pagando boleto até hoje. o E a brasileiro. crise do governo Dilma? Sabe qual a diferença? A pobreza, a fome, a miséria que ele gerou. Deixa eu explicar. Sabe qual é a diferença do endividamento da época do Lula pro endividamento da época do Bolsonaro? As pessoas se endividavam comprando bens materiais. No Bolsonaro era com fome, era com cartão de crédito, fazendo compra. No Era isso governo que é. Bolsonaro você teve uma pandemia e uma guerra. O PT conseguiu criar crise Pois é, pandemia e sem pois guerra. é. Ele O não PT conseguiu. criou- Olha a O incompetência do. governo Dilma não aconteceu. Não O teve crise governo, econômica, então. o governo Bolsonaro é tão incompetente, tão incompetente, Que fez o que Brasil ele, crescer. que ele não conseguiu melhorar a economia, Meu Deus. não conseguiu melhorar Melhorou, a saúde, melhorou a economia. saúde Quer que eu cite numa aqui? crise de saúde. Reforma da Previdência. Reforma da Previdência. Governo Bolsonaro. Marco do saneamento básico, que vai garantir saneamento e o Lula tentou revogar. Governo Bolsonaro. Lei da liberdade econômica, que garantiu uma economia mais dinâmica. Governo Bolsonaro. Venda de mais de 1/3 dos ativos públicos. Governo Bolsonaro. Redução dos gastos com funcionalismo público. Governo Bolsonaro. E aí? Redução não é um dos bom gastos. governo? Só se for pro bolso da família dele que enriqueceu. Reduziu os gastos. O governo Bolsonaro reduziu os gastos com funcionalismo Ô, público. Pavanato, a reforma da Previdência foi o Bolsonaro ou foi o Temer que fez? Bolsonaro. Foi no governo Bolsonaro, foi no começo do governo Bolsonaro. E o Temer, mas o Temer não O fez? Temer foi a alguma reforma coisa? trabalhista Trabalhista. e o teto de gastos, Ah, tá. que também foram reformas importantes.